Meu nome é Trina, tenho 32 anos e estou vivendo o que muitos chamariam de uma vida de sucesso como diretora financeira em Chicago. Isso até eu navegar pelo Instagram e descobrir que meu irmão ia se casar em 2 semanas. Nenhum convite havia chegado. Quando liguei para minha mãe, suas palavras me cortaram mais fundo do que qualquer faca. Desculpe, querida. Este evento é só para as pessoas que realmente amamos, acrescentou papai. Algumas pessoas simplesmente não se dão bem em festas de família, então reservei uma viagem para Bali. Nunca imaginei o que aconteceria enquanto eu estivesse fora. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada de desilusão e redenção inesperada. Crescendo no subúrbio de Minnesota, nossa família de 5 pessoas parecia perfeita para quem via de fora. Meu irmão mais velho, James, minha irmã mais nova, Krish, e eu morávamos em uma espaçosa casa colonial com gramado bem cuidado e cerca branca. Mas a portas fechadas, a dinâmica era dolorosamente clara. Eu era o filho do meio, sempre dividido entre o menino de ouro e a menininha preciosa. Desde as minhas primeiras lembranças, o favoritismo era inconfundível. James ganhou uma bicicleta nova no seu 10º aniversário. Enquanto eu ganhei uma de segunda mão no meu. Krish deu uma festa de 16 anos elaborada, enquanto meus pais esqueceram completamente a minha, só se lembrando 3 dias depois, quando mencionei durante o jantar. Essas pequenas desigualdades se acumularam ao longo dos anos, criando um muro invisível entre nós. Apesar da desigualdade nas condições de competição, eu me destacava academicamente. Enquanto James tinha dificuldades com as notas e Krish se destacava com seu charme, eu me formei como a melhor da turma. A disparidade no tratamento que recebíamos se tornou ainda mais evidente quando as discussões sobre a faculdade começaram. O James precisa do nosso apoio financeiro mais do que você, explicou minha mãe quando pagaram a mensalidade integralmente, sem me oferecer nada. Você sempre foi independente, Trina. Sabemos que você vai dar um jeito. E eu descobri. Trabalhei 30 horas semanais em um banco local, com carga horária completa, ganhei bolsas de estudo e me formei com honras em finanças. Enquanto isso, James mudou de curso 4 vezes antes de se decidir por administração de empresas, o que custou aos meus pais 2 anos extras de mensalidade. Krish frequentou uma universidade particular cara, onde se formou em comunicação, mas passava a maior parte do tempo socializando. Depois da faculdade, nossos caminhos divergiram ainda mais. Consegui uma posição em uma prestigiosa empresa financeira em Chicago, galgando a escada corporativa com determinação e garra. Em 8 anos, tornei-me o diretor financeiro mais jovem da história da empresa. Meu apartamento com vista para o Lago Michigan e minha confortável conta poupança refletiam anos de trabalho árduo e planejamento cuidadoso. James, no entanto, oscilava entre empregos, sempre com explicações elaboradas sobre por que cada posição não era ideal. A cada poucos meses ele ligava com outra crise, precisando de assistência financeira imediata. Conserto do carro, pagamento do aluguel, dívidas do cartão de crédito. Embora isso tenha limitado meu orçamento durante os primeiros anos de carreira, eu ajudava sempre que podia. Krish seguiu um padrão semelhante após a formatura, trabalhando brevemente em uma empresa de relações públicas antes de pedir demissão para se encontrar. Seu processo de descoberta aparentemente exigiu roupas de grife e férias frequentes financiadas pelos nossos pais. Quando finalmente conseguiu um emprego na área de marketing, ela ainda me ligava regularmente para pedir pequenos empréstimos para cobrir seu estilo de vida. A distância emocional cresceu junto com nossas diferentes trajetórias de vida. 5 anos atrás, as coisas mudaram visivelmente. Meus pais pararam de ligar, exceto quando precisavam de alguma coisa. James só pedia ajuda financeira. Krish mandava mensagens de vez em quando, mas as conversas continuavam superficiais. Nossa última reunião familiar completa aconteceu no dia de Ação de Graças, há 3 anos. A tensão era palpável durante todo o jantar, enquanto meus pais bajulavam James e Krish e mal notavam minha recente promoção. Quando mencionei a compra do meu apartamento, minha mãe rapidamente mudou de assunto para o novo corte de cabelo da Krish. Naquela noite voltei para Chicago com um peso que nunca passou completamente. Ano passado, descobri que James estava noivo por meio de um anúncio no Facebook. Não fui marcada na publicação, apesar de ser ativa na plataforma. Percorrendo os comentários, vi felicitações de primos distantes e conhecidos do ensino médio dos quais mal me lembrava. Todos pareciam cientes desse grande acontecimento, exceto eu. Tentei ligar para o James para parabenizá-lo, mas ele me mandou para a caixa postal.
Minha mensagem recebeu um breve "obrigado" 12 horas depois. Quando entrei em contato com minha mãe para obter detalhes, ela respondeu vagamente que o casamento ainda estava em fase inicial de planejamento. Por meio de amigos em comum, descobri que eles já haviam reservado um local para 15 de junho. Em abril, descobri a lista de casamento deles online. Olhando os presentes solicitados, que iam de louças caras a eletrodomésticos de luxo, senti uma mistura de mágoa e confusão. Cheguei até a encontrar o site do local com os nomes e a data do casamento em destaque. Ainda assim, nenhum convite chegou à minha caixa de correio. Com o passar das semanas, referências sutis aos preparativos do casamento apareceram nas redes sociais dos meus familiares. Cristi postou sobre provas de vestidos de madrinha. Minha mãe compartilhou fotos de arranjos florais. James postou fotos da sua despedida de solteiro. Cada postagem aprofundava a dor da exclusão, uma confirmação silenciosa de que eu, de alguma forma, havia me tornado um estranho na minha própria família. No início de junho, 2 semanas antes da data do casamento, tive que aceitar a verdade. O convite não se perdeu no correio. Nunca foi enviado. Depois de anos sendo a pessoa confiável, aquela que conseguia tudo apesar da falta de apoio, aquela que oferecia ajuda financeira sempre que solicitada, eu estava sendo deliberadamente excluída de um dos eventos familiares mais significativos. Perceber isso me arrasou, mas eu não tinha ideia de como a situação ficaria pior quando eu finalmente os confrontasse. Na manhã em que decidi ligar para minha mãe sobre o convite perdido, minhas mãos tremiam enquanto eu descava o número dela. 3 toques se passaram antes que ela atendesse com um "olá, querida", incomumente animado. Seu tom de voz me fez hesitar momentaneamente, duvidando das minhas preocupações. Talvez tivesse havido um engano, afinal. "Oi, mãe", eu disse, tentando manter a voz firme. "Queria falar com você sobre algo importante." "Claro, querida." "O que foi?" Ela parecia distraída, e eu podia ouvir o farfalhar de papéis ao fundo, provavelmente os preparativos do casamento. "O casamento é daqui a 2 semanas, e ainda não recebi o convite", eu disse, tentando soar prosaica em vez de acusatória. Eu estava pensando se ele se perdeu no correio. O silêncio que se seguiu se estendeu por vários segundos. Quando ela finalmente falou, sua voz havia se transformado, com o frio substituindo o calor. "Trina, não há um jeito fácil de dizer isso." Ela fez outra pausa e continuou com distanciamento clínico. "Desculpe, querida. Este evento é só para as pessoas que realmente amamos." As palavras me atingiram como um golpe físico. Perdi o fôlego e por um momento pensei ter ouvido errado. "O que você acabou de dizer?" sussurrei. "Você me ouviu", respondeu ela. "James e Marissa querem que seu dia especial seja cercado por pessoas que o apoiaram e estiveram presentes. Vocês fizeram suas escolhas em relação à família, e agora nós estamos fazendo as nossas." Antes que eu pudesse responder, ouvi a voz do meu pai ao fundo perguntando quem estava ligando. Minha mãe deve ter explicado, porque segundos depois, ele estava na linha. "Trina", disse ele com a voz carregada do tom autoritário que usava quando eu era criança e recebia uma bronca. "Sua mãe tem razão. Algumas pessoas simplesmente não pertencem a festas de família. Você sempre se manteve distante de nós, focada na sua carreira e na sua vida em Chicago. Isso não deveria ser uma surpresa." Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lutava para compreender a crueldade deles. "Sempre estive lá quando qualquer um de vocês precisou de mim", consegui dizer. "Enviei dinheiro, dei conselhos, ouvi problemas. Como você pode dizer que não os apoio?" Minha mãe zombou. "Assinar cheques não é a mesma coisa que estar presente, Trina. Você se acha melhor do que nós com seu emprego chique e seu apartamento. James precisa de pessoas que o entendam por perto no dia do seu casamento, não de alguém que julgue suas escolhas." "Eu nunca o julguei", protestei. Mas meu pai me interrompeu. "Precisamos ir. Tem uma reunião com o buffet em 20 minutos. Adeus, Trina." A linha caiu. Fiquei imóvel, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, as palavras deles ecoando na minha mente. "Só para pessoas que realmente amamos. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam." A finalidade da rejeição deles me dominou. Não se tratava de um convite esquecido ou de um descuido. Eles me excluíram deliberadamente porque, aos olhos deles, eu não era digna de ser chamada de família. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar o que havia acontecido. Corri para o banheiro bem a tempo de vomitar, com o estômago embrulhado violentamente. Depois, deslizei contra a parede fria de azulejos, abraçando os joelhos contra o peito enquanto os soluços me sacudiam o corpo. Horas se passaram enquanto eu permanecia ali, alternando entre chorar e olhar fixamente para o nada. A noite caiu, e eu ainda não conseguia me mexer.
Suas palavras haviam desvendado uma vida inteira de memórias reenquadradas por essa nova lente de amor condicional. Cada conquista ignorada, cada pedido de ajuda, cada feriado em que me senti relegada a segundo plano de repente fizeram todo sentido. Eu nunca tinha sido verdadeiramente aceita, apenas tolerada. Liguei para o trabalho no dia seguinte dizendo que estava doente, sem conseguir me recompor o suficiente para funcionar. Por volta do meio-dia a campainha tocou. Era Ashley, minha colega de trabalho e melhor amiga em Chicago, segurando um saco de sopa da minha delicatessen favorita. Você nunca falta ao trabalho, disse ela com preocupação evidente na expressão ao observar meus olhos vermelhos e minha aparência desgrenhada. O que aconteceu? O carinho em sua voz rompeu meu entorpecimento. As palavras jorraram enquanto eu lhe contava tudo, desde a descoberta dos planos do casamento até o telefonema devastador. Ashley ouviu sem interromper, sua expressão mudando de choque para raiva por mim. Isso não é família, disse ela com firmeza quando terminei. Isso é abuso emocional. Ninguém merece ser tratado assim, especialmente por pessoas que deveriam te amar incondicionalmente. A validação dela liberou algo em mim, uma permissão para sentir a raiva por trás da minha dor. Não sei o que fazer agora, admiti. O casamento é daqui a 2 semanas. Será que vou ficar em casa sabendo que eles estão todos juntos comemorando sem mim? Os olhos de Ashley brilharam. Não, você deveria estar em uma praia incrível, demonstrando a si mesma o amor que eles não lhe deram. Ela pegou o celular. Vamos encontrar o lugar de férias mais incrível que você possa imaginar. Um lugar que você sempre quis ir. Durante a hora seguinte, navegamos por sites de viagens. Aos poucos, a ideia de escapar durante o casamento foi tomando forma, passando de uma reação a uma escolha deliberada. Quando Bali apareceu na tela, algo ressoou. Os retiros espirituais, as belas praias e a distância de tudo que era familiar atraíram meu coração partido. É isso aí, eu disse, apontando para um pacote de 3 semanas que incluía yoga, meditação e experiências culturais. As datas coincidiam perfeitamente com o casamento e as semanas que o cercavam. É perfeito, concordou Ashley. E toda vez que tentarem entrar em contato com você durante alguma crise no casamento, você estará tomando uma bebida tropical com o celular desligado. Pela primeira vez desde o telefonema, senti uma pequena centelha de esperança. Talvez essa rejeição, por mais dolorosa que fosse, pudesse se tornar uma porta de entrada para algo melhor. Reservei a viagem para aquela tarde, investindo em mim como minha família nunca havia feito. Nos dias seguintes, preparei-me para a viagem tanto na prática quanto emocionalmente. Limpei minha agenda de trabalho, comprei roupas adequadas e pesquisei sobre a cultura balinesa. Cada passo do planejamento trouxe uma pequena dose de cura, redirecionando meu foco do que eu estava perdendo para o que eu poderia ganhar. Na noite anterior à minha partida, escrevi um breve e-mail para meu irmão. Parabéns pelo casamento. Desejo-lhe felicidades apesar das circunstâncias. Estarei viajando durante esse período, pois claramente não sou bem-vindo à sua celebração. Não mencionei para onde estava indo nem quando voltaria. Depois de enviar, desativei todas as notificações dos meus familiares. Pelas próximas 3 semanas, pela primeira vez na vida, eu priorizaria meu próprio bem-estar em detrimento das expectativas deles. Quando meu voo decolou na manhã seguinte, olhei pela janela e vi Chicago cada vez menor abaixo de mim. A dor não havia desaparecido, mas, junto com ela, crescia algo novo. Uma sensação de possibilidade. Uma viagem nascida da rejeição pode se tornar a jornada que me salvou. A viagem de 22 horas até Bali, com suas escalas e assentos apertados no avião, deveria ter sido exaustiva. Em vez disso, cada quilômetro que me afastava de Chicago parecia me livrar de mais uma camada de obrigação. Quando o avião começou a descer para Denpasar, uma estranha leveza havia substituído o peso no meu peito. A primeira lufada de ar tropical me atingiu como o despertar de um longo sono. Úmido, perfumado com flores desconhecidas, encheu meus pulmões assim que pisei na pista do aeroporto. Palmeiras balançavam contra um céu azul brilhante, e o som distante da música gamelão flutuava pelo terminal. Pela primeira vez em semanas, senti algo além de dor, curiosidade, admiração, uma pequena pontada de alegria. O motorista contratado pelo centro de retiro esperava com uma placa com meu nome. Durante a viagem de 1 hora até o Bud, observei a paisagem se transformar de ruas movimentadas da cidade em arrozais em terraços, brilhando em verde esmeralda sob a luz do sol. Pequenos templos adornados com oferendas coloridas surgiram ao longo da estrada, e os moradores locais sorriam e acenavam quando passávamos. Primeira vez em Bali? Perguntou o motorista, olhando nos meus olhos pelo retrovisor. Sim, respondi.
Na verdade, é a primeira vez que vou à Ásia. Ele assentiu em aprovação. Você escolheu um bom momento para vir. Muito tranquilo agora. Bom para a cura. Suas palavras me assustaram. Como ele poderia saber que eu precisava de cura? Mas sua atenção já havia se voltado para a navegação pelas estradas estreitas, me fazendo pensar se algo em minha expressão revelava meu espírito ferido, ou se talvez todos que vinham a esta ilha buscassem alguma forma de restauração. O centro de retiro superou minhas expectativas. Aninhado entre arrozais com vista para picos vulcânicos distantes, o local contava com bangalos individuais em torno de um pavilhão central. Minha acomodação oferecia luxo simples com móveis de teca, uma cama de dossel coberta com mosquiteiro e um banheiro ao ar livre, onde eu podia tomar banho sob as estrelas. Depois de me acomodar, caminhei até o pavilhão principal, onde uma reunião de boas-vindas estava começando. 2 dúzias de viajantes de vários países estavam sentados em círculo sobre almofadas, cada um com uma expressão apreensiva e esperançosa ao mesmo tempo. Uma balinesa se apresentou como Pu, a diretora do retiro. Por que vocês vieram para Bali? Perguntou ela ao grupo. Não o motivo pelo qual vocês contam aos outros, mas o verdadeiro motivo no seu coração. As pessoas compartilhavam motivações variadas: esgotamento profissional, término de relacionamentos, busca espiritual. Quando chegou a minha vez, me surpreendi com a minha honestidade. Minha família me disse que eu não era amada o suficiente para ir ao casamento do meu irmão, eu disse, com a voz ligeiramente trêmula. Então, em vez de ficar em casa me sentindo indesejada durante o casamento, vim aqui para descobrir por que a rejeição deles dói tanto e como seguir em frente. Murmúrios de simpatia circularam, mas o que mais me impressionou foi a ausência de choque. Ninguém pareceu achar minha situação inacreditável ou extraordinária. Naquele momento percebi o quão universal é a dor. Quantas pessoas carregam feridas semelhantes sob superfícies educadas. 2 participantes se aproximaram de mim após o encontro. Maria, uma artista espanhola de 36 anos, com cabelos escuros com mechas prateadas e dedos manchados de tinta, me abraçou imediatamente. As famílias podem ser a fonte das nossas feridas mais profundas, disse ela. Vim para cá depois de 3 anos sem falar com meus pais. Talvez possamos nos ajudar a curar. Devon, uma instrutora de yoga australiana de olhar e voz gentis, ofereceu uma perspectiva diferente. Às vezes, o universo remove pessoas de nossas vidas para abrir espaço para algo melhor. Estou curiosa para ver o que Bali traz para o espaço que sua família criou. O calor humano e a aceitação imediata deles me pegaram de surpresa. Esses estranhos ofereceram uma conexão mais genuína em 5 minutos do que minha família havia proporcionado em anos. Combinamos de nos encontrar para o café da manhã na manhã seguinte, formando uma aliança instantânea de curadores feridos. O cronograma do retiro oferecia estrutura sem rigidez. Yoga matinal enquanto o sol nascia sobre os campos de arroz, sessões de meditação em um pavilhão de bambu, excursões culturais a templos e vilas locais, tempo livre para explorar ou descansar, encontros noturnos para compartilhar e refletir. Durante os primeiros dias, eu me movimentava como um sonâmbulo fisicamente presente, mas emocionalmente distante. A data do casamento pairava na minha mente, apesar das minhas tentativas de esquecê-la. Mas, aos poucos, Bali começou a exercer sua magia sutil. Uma descoberta surpreendente aconteceu durante nossa caminhada até uma cachoeira escondida, 4 dias depois do início do retiro. A trilha serpenteava pela selva densa, ocasionalmente se abrindo para revelar vistas deslumbrantes. O esforço físico de subir trilhas íngremes e atravessar riachos exigia atenção total, sem deixar espaço para reflexões. Quando finalmente chegamos à cachoeira, sua força me tirou o fôlego. A água caiu 15 metros abaixo de uma parede rochosa, formando uma piscina cristalina. Sem hesitar, tirei a roupa de banho e mergulhei na água fria. O choque do frio contra minha pele, o rugido da água caindo abafando todos os pensamentos, a flutuabilidade do meu corpo na piscina natural combinados em um momento de pura presença. Flutuando de costas, contemplando a luz do sol filtrando-se através da copa das árvores da selva, experimentei meu primeiro momento de paz genuína desde que descobri o casamento. Meu corpo existia aqui, neste lugar perfeito, enquanto os preparativos para o casamento do meu irmão continuavam a milhares de quilômetros de distância. Ambas eram verdadeiras simultaneamente. E de alguma forma, essa percepção me libertou. Você está sorrindo, observou Maria quando saí da piscina. É o primeiro sorriso de verdade que vejo em você. Toquei minhas bochechas, surpresa ao vê-las curvadas para cima. Acabei de perceber que posso ser feliz aqui enquanto coisas tristes acontecem em outros lugares.
As duas coisas podem existir ao mesmo tempo. Os dias começaram a fluir em um ritmo agradável. A meditação matinal me ajudou a observar pensamentos dolorosos sem ser consumida por eles. A yoga me reconectou com um corpo que eu havia negligenciado enquanto me concentrava em progredir na carreira. As experiências culturais expandiram minha perspectiva para, além das preocupações pessoais. Ao final da primeira semana, já havia formado amizades genuínas com Maria, Devon e vários outros. Nossas conversas durante as refeições e no tempo livre eram mais profundas do que as trocas educadas às quais eu estava acostumado em Chicago. Discutíamos feridas da infância, padrões de relacionamento, questões espirituais e jornadas de cura sem pretensão ou julgamento. Quando chegou o dia do casamento, acordei antes do amanhecer e caminhei sozinha até um pequeno templo perto do centro de retiro. Sentada de pernas cruzadas diante de um altar adornado com flores e oferendas, acendi uma vela e estabeleci a intenção de liberar expectativas de amor familiar que nunca haviam se concretizado. As lágrimas fluíam livremente, mas de forma diferente de antes, purificando em vez de afogar. Mais tarde naquela tarde, enquanto a cerimônia de casamento acontecia em Minnesota, participei de uma aula de culinária balinesa. Aprendendo a preparar pratos locais junto com Maria e Devon, rindo de nossas tentativas desajeitadas de embrulhar pacotes de folhas de bananeira. Percebi que horas tinham se passado sem pensar no que estava acontecendo em casa. A ausência de dor era tão perceptível que me fez parar no meio do movimento, com a colher cheia de tempero pairando sobre uma panela borbulhante. Está tudo bem? Perguntou Devon, notando minha imobilidade repentina. Sim, respondi, surpresa com a verdade. Na verdade, está tudo bem agora. Naquela noite, antes de dormir, verifiquei meu celular pela primeira vez em dias. Uma mensagem da minha irmã me esperava. Espero que você tenha comprado algo legal do registro para o James. Mamãe está esperando um presente generoso, já que você não foi ao casamento. A presunção presunçosa de que eu enviaria um presente caro, apesar de ter sido explicitamente indesejado, reacendeu a raiva. Pensei que já tinha processado a mensagem sem responder. Bloqueei o número dela e fiz o mesmo com meus pais e meu irmão. O alívio foi imediato e profundo. Pelo resto da minha viagem, eu estaria verdadeiramente inalcançável. A segunda semana em Bali trouxe uma exploração mais profunda. Com o casamento para trás, abracei a experiência do retiro por completo. A meditação ao nascer do sol se tornou meu momento favorito do dia. Excursões culturais a templos antigos inspiraram admiração por tradições que perduraram por séculos. Conversas com novos amigos desafiaram crenças antigas sobre obrigação e valor. Família é quem te trata como família, disse-me Maria certa noite, enquanto caminhávamos pelos terraços de arroz pintados de dourado pelo pôr do sol. Sangue não significa nada se não houver amor por trás dele. Eu estava começando a entender essa verdade, não apenas intelectualmente, mas emocionalmente. A ausência da minha família biológica havia criado espaço para conexões baseadas no respeito mútuo, em vez da obrigação. Talvez pela primeira vez, me senti escolhida em vez de tolerada. A dor não havia desaparecido completamente. Ocasionalmente lembranças me emboscavam, trazendo novas ondas de mágoa. Mas, cada vez mais, esses momentos passavam rápido, como breves pancadas de chuva no clima tropical de Bali, em vez da chuva emocional interminável que eu havia experimentado antes de chegar. À medida que minha segunda semana no paraíso chegava ao fim, eu me sentia mais forte e centrado do que em anos anteriores. Descobri a alegria independente da validação externa. Criei conexões com pessoas que me valorizavam incondicionalmente. Eu havia começado o processo de redefinir família nos meus próprios termos. Mas o universo não havia terminado minha lição. Na manhã em que comecei minha última semana em Bali, acordei com dezenas de notificações no meu celular, todas de e-mail, já que eu havia bloqueado mensagens de texto e chamadas. Meu retiro tranquilo estava prestes a colidir dramaticamente com o mundo do qual eu havia escapado temporariamente. O sol da manhã entrava pelas persianas de bambu, criando padrões salpicados na minha cama enquanto eu me espreguiçava, satisfeita. 2 semanas maravilhosas se passaram naquele paraíso, curando feridas que eu não sabia que eram tão profundas. Ao pegar o celular para verificar as horas, me assustei com a contagem de notificações, 47 novos e-mails. Algo estava claramente errado. Percorrendo a lista, vi várias mensagens da minha mãe, do meu pai, do meu irmão e da minha irmã, cada uma com assuntos cada vez mais urgentes. Emergência, por favor, leia Trina, precisamos de você agora. Desastre no casamento, por favor, responda, onde você está? Meu coração disparou enquanto a ansiedade ressurgia.
Será que algo terrível tinha acontecido? Alguém estava ferido ou doente? Apesar do tratamento que me deram, eu não podia ignorar a possibilidade de uma emergência de verdade. Abri o primeiro e-mail do James, datado de 3 dias atrás. Trina, estamos com um problema enorme. O local do casamento ligou hoje dizendo que está cancelando porque nosso pagamento final não foi efetuado. Aparentemente, eles também não receberam o depósito que meu pai enviou no mês passado. Eles deram a data para outro casal. Temos 8 dias para encontrar um novo local e, de alguma forma, conseguir o dinheiro. Por favor, ligue o mais rápido possível. O e-mail seguinte da minha mãe foi mais detalhado. Seu irmão está arrasado. Ligamos para todos os locais num raio de 80 quilômetros e nada está disponível em tão pouco tempo. O buffet não quer reembolsar nosso depósito porque é tarde demais para cancelar. O florista disse o mesmo. Tudo está desmoronando. Precisamos da sua expertise financeira para resolver essa bagunça. A mensagem do meu pai foi mais direta. Trina, quaisquer problemas que você tenha com a família precisam ser deixados de lado. Seu irmão precisa de aproximadamente $25 mil para garantir um novo local, transferir todos os serviços e salvar este casamento. Como a única dos meus filhos com economias substanciais, é sua responsabilidade ajudar. Ligue imediatamente. O e-mail da minha irmã não continha nenhuma saudação, apenas acusações. Obrigada por abandonar a família quando mais precisamos de você. Enquanto você está de mau humor em algum lugar, o casamento do James está implodindo. A mamãe já teve 2 ataques de pânico. O papai está falando em fazer uma segunda hipoteca. Tudo porque você decidiu ser egoísta e desaparecer quando não conseguiu o que queria. E-mail após e-mail documentavam a crise crescente. O casamento seria em 8 dias, depois 7, depois 6. O tom mudou de um pedido urgente para uma súplica direta. A mensagem mais recente da minha mãe, enviada há poucas horas, tocou em algo particularmente manipulador. Trina querida, sei que tivemos nossas diferenças, mas sentimos muita sua falta. O casamento não estaria completo sem você. James e Marissa têm perguntado por você constantemente. Por favor, volte para casa e nos ajude a superar este momento difícil. Nós te amamos muito. A mudança abrupta de este evento é só para pessoas que realmente amamos. Sentimos muito a sua falta. Foi tão transparente. Teria sido risível se não fosse tão doloroso. Eles não me queriam. Queriam meu resgate financeiro. Desliguei o telefone e caminhei até a pequena varanda do meu bangalô, contemplando a paisagem exuberante enquanto minha mente processava aquele acontecimento inesperado. A ironia não passou despercebida. Depois de me desfazerem o convite explicitamente, depois de declararem claramente que eu não deveria participar de celebrações familiares, eles agora esperavam que eu financiasse o evento que eu não era bem-vindo. No café da manhã, compartilhei a situação com Maria e Devon. Sentamo-nos à nossa mesa de sempre no terraço externo, com frutas tropicais e café balinês à nossa frente, enquanto eu relatava o conteúdo do e-mail. Eles te proibiram de ir ao casamento, mas agora querem que você pague por ele? A expressão de Maria refletia incredulidade. Isso é mais do que um direito. Isso é delírio. Devon concordou com a cabeça. Parece que eles te trataram como um caixa eletrônico em vez de uma irmã por anos. Esta é apenas a versão mais extrema do padrão habitual deles. A questão é, eu disse, mexendo meu café distraidamente, uma pequena parte de mim ainda quer ajudar. É o dia do casamento do James. Apesar de tudo, não quero que estrague. É porque você é compassivo, respondeu Maria. Mas a compaixão pelos outros não deve vir às custas da compaixão por si mesmo. Que mensagem você passaria se os resgatasse depois da forma como te trataram? Que o comportamento deles é aceitável, respondi baixinho, sentindo a verdade pesar. Que eles podem me descartar quando for conveniente e me buscar quando precisarem de algo. Exatamente, disse Devon. Limites não são apenas uma questão de dizer não aos outros. São uma questão de dizer sim a si mesmo e ao seu próprio valor. Ao longo daquele dia, mais e-mails chegaram. Meu irmão finalmente revelou a história completa por trás do cancelamento do local. Eu deveria ter contado tudo desde o início. A verdade é que tenho lutado com alguns problemas com jogos de azar. O que começou como noites de pôquer com amigos evoluiu para apostas online. Contraí empréstimos com juros altos para cobrir as perdas. Quando meu pai enviou o pagamento do local, eu o interceptei, pensando que poderia dobrá-lo rapidamente e ninguém saberia. Obviamente, isso não deu certo. Por favor, Trina, estou desesperado. Marissa não sabe o verdadeiro motivo do cancelamento. Se ela descobrir, pode cancelar o casamento por completo. O último e-mail da minha mãe confirmou que este não foi um incidente isolado.
Seu pai e eu já gastamos nosso fundo de aposentadoria para salvar o James 3 vezes. Não contamos a vocês porque tínhamos vergonha. As economias do casamento eram nossos últimos recursos significativos. Não podemos recorrer à família ou aos amigos novamente porque todos já nos ajudaram repetidamente. Vocês são literalmente nossa última esperança. A mensagem da minha irmã revelou sua contribuição para a crise. Sei que deveria ter sido mais cuidadosa com o orçamento, mas os vestidos das madrinhas do plano original eram muito sem graça, e as flores não eram o que eu imaginava para o casamento do meu irmão. O fotógrafo que o James queria não era bom o suficiente. Eu poderia ter insistido em vários upgrades sem consultar ninguém sobre os custos, mas isso não é motivo para tudo desmoronar. Agora, o quadro ficava mais claro a cada revelação. O vício em jogos de azar do meu irmão, meus pais permitindo o comportamento dele enquanto escondiam a verdade, a atitude arrogante da minha irmã elevando os custos, anos de má gestão financeira culminando neste momento desesperador. Naquela noite, encontrei-me com Pu, a diretora do retiro, buscando a perspectiva de alguém distante da dinâmica familiar ocidental. Em Bali, acreditamos que o karma familiar é a conexão mais forte entre as almas, disse ela enquanto estávamos sentados no pavilhão de meditação. Mas karma não significa que você deva aceitar maus tratos. Às vezes, o maior presente para os outros é permitir que eles experimentem as consequências de suas ações. Sinto-me culpado só de pensar em não ajudar a admitir. Isso não me torna tão ruim quanto eles? Ela sorriu gentilmente. Há uma diferença entre vingança e limites. A vingança busca ferir os outros. Os limites protegem você de ser ferido. Pergunte a si mesmo: se você ajudar agora, o que acontece na próxima vez? E haverá uma próxima vez se nada mudar. Mais tarde, durante uma sessão especial de meditação focada na libertação de apegos prejudiciais, vivenciei um momento de profunda clareza. Visualizando-me repetidamente resgatando meus familiares, percebi como esse padrão os impedia de crescer, ao mesmo tempo em que drenava meus recursos físicos, emocionais e financeiros. Minha ajuda não estava ajudando. Estava facilitando comportamentos que, no final das contas, prejudicavam todos os envolvidos. Quando voltei para o meu bangalô naquela noite, minha decisão já estava tomada. Eu responderia, mas não com meu talão de cheques. Abrindo meu laptop, escrevi um e-mail cuidadoso endereçado aos 4 membros da família. Recebi suas mensagens sobre a crise do casamento. Lamento que estejam enfrentando tantas dificuldades, especialmente tão perto do evento. No entanto, não enviarei dinheiro para resolver esta situação. Durante anos, respondi a emergências financeiras sem fazer perguntas. Aceitei ser menosprezada. Tolerei ser tratada como uma estranha até que meus recursos fossem necessários. Esse padrão termina hoje. James, espero que você procure ajuda profissional para o seu vício em jogos de azar. Mamãe e papai, espero que vocês explorem porque permitiram um comportamento que drenou sua aposentadoria. Krish, espero que vocês reflitam sobre as consequências de priorizar as aparências em vez da realidade. Desejo a todos sucesso na busca por uma solução que não envolva me usar como fundo de emergência. Eu mereço mais do que amor condicional, e você merece a oportunidade de resolver os problemas que criou. Trina. Enviei um e-mail e fechei meu laptop com uma sensação de tristeza e libertação. Em poucas horas, as respostas começaram a chegar. Meu irmão oscilava entre pedir desculpas e manipular. Minha mãe ficou chocada com a minha crueldade durante uma crise familiar. Meu pai ameaçou me tirar do testamento. Minha irmã me xingou de coisas que eu não ouvia desde o ensino fundamental. A mensagem mais reveladora veio da minha mãe. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos retribui. Nós o criamos, alimentamos e vestimos. O mínimo que você poderia fazer é ajudar seu irmão em seu momento de necessidade. Se não enviar o dinheiro imediatamente, não se incomode em voltar para casa no Natal ou em qualquer evento familiar futuro. Você está escolhendo terminar seu relacionamento com toda esta família. A ameaça que pretendia me aterrorizar confirmou que eu havia tomado a decisão certa. Amor condicional envolto em obrigação não era amor de verdade. Uma família que só me queria pelo que eu podia oferecer não era família de verdade. Encaminhei o e-mail dela para Maria, que respondeu em minutos. Parabéns! Eles mostraram sua verdadeira face tão claramente que você nunca mais precisará duvidar da sua decisão. Isso é um presente, mesmo que não pareça um agora. Ela estava certa. O véu havia sido completamente levantado. Durante anos, agarrei-me à esperança de que em algum lugar, por trás do favoritismo e da manipulação, minha família realmente me amasse.
Agora eu tinha a prova escrita de que a definição deles de amor era puramente transacional. Naquela noite, enquanto uma tempestade tropical castigava o centro de retiro com vento e chuva à altura da minha turbulência emocional, chorei pela família que eu desejava, e não pela que eu realmente tinha. Chorei pela garotinha que tanto se esforçou para conquistar o amor que deveria ter sido dado de graça. Chorei pelo adulto que manteve o padrão por tempo demais. Mas quando a manhã chegou, trazendo consigo aquele frescor especial que se segue a uma tempestade, algo mudou dentro de mim. As lágrimas lavaram não apenas a tristeza, mas também a ilusão. Eu estava no limiar da minha última semana em Bali, livre de falsas esperanças, pronto para abraçar o que viesse a seguir com os olhos claros e o coração aberto. Na manhã seguinte ao envio do e-mail de recusa, acordei me sentindo mais leve, apesar da tempestade de indignação familiar. Durante o café da manhã com Maria e Devon, meu celular vibrou sem parar com notificações. Eu tinha silenciado o aparelho, mas ainda conseguia ver a tela acendendo com as mensagens recebidas. Você não vai verificar isso? Perguntou Devon, apontando para o meu celular enquanto ele vibrava pela 12ª vez em 30 minutos. Ainda não respondi, passando geleia de maracujá no pão quentinho. Estou tomando café da manhã com amigos que realmente querem minha companhia, não apenas meu dinheiro. Maria ergueu sua xícara de café em um brinde aos limites e aos cafés da manhã tranquilos. No fim, a curiosidade venceu. Pedi licença após terminar a refeição e encontrei um lugar tranquilo no jardim para rever o bombardeio. As mensagens haviam aumentado em frequência e intensidade, revelando novas camadas da disfunção familiar que eu havia propiciado por tanto tempo. James era quem mais enviava mensagens, com o tom oscilando entre arrependimento e acusação. Eu entendo por que você está chateada com o convite de casamento. Isso foi errado, e eu deveria ter enfrentado a mamãe e o papai. Por favor, me ajude a resolver essa bagunça, e eu prometo que as coisas serão diferentes. 1 hora depois, se você se importasse comigo, não deixaria meu casamento ser arruinado por causa de dinheiro. Este é o dia mais importante da minha vida. E finalmente, tudo bem, eu admito. A jogatina saiu completamente do controle. Estou com uma dívida de $42 mil, além do que mamãe e papai sabem. Algumas das pessoas a quem devo dívidas não são exatamente pacientes. Se eu não pagar pelo menos parte disso logo, Marissa pode se casar com um cara com os joelhos quebrados. É isso que você quer? As mensagens da minha mãe revelaram outra camada de manipulação. Ela aparentemente começou a contatar amigos em comum e parentes distantes, inventando uma história sobre o meu abandono da família em crise. Acabei de falar com a tia Pan ao telefone. Ela ficou chocada ao saber que você se recusou a ajudar seu próprio irmão. Todo mundo está falando sobre como você mudou, se tornou egoísta e fria. É essa a reputação que você quer? Pessoas perguntando o que aconteceu com aquela doce Trina que eles conheciam? A abordagem do meu pai foi mais direta. Conversei com meu advogado sobre removê-la do testamento. Você tem 24 horas para reconsiderar sua posição antes que eu faça alterações permanentes em todos os documentos legais. A casa em que você cresceu, as heranças de família, tudo ficará exclusivamente para James e Christie. As mensagens de Christie eram as mais explicitamente hostis. Você sempre teve inveja da atenção que James e eu recebíamos. Agora está sabotando o casamento dele por despeito. Você é patética, sentada sozinha em algum lugar enquanto seres humanos de verdade, com coração, sofrem. Eu sempre disse à mamãe e ao papai que você era diferente, que havia algo errado com você. Obrigada por me provar que eu estava certa. Ler essas mensagens deveria ter doído, mas, em vez disso, elas cristalizaram a dinâmica tóxica na qual eu estava imersa há décadas. Cada membro da família desempenhava seu papel bem estabelecido. James, o filho de ouro problemático. Mamãe, a diretora manipuladora. Papai, o executor distante. Christie, a princesa arrogante. E eu tinha desempenhado meu papel com perfeição demais. O responsável com quem sempre se podia contar para consertar tudo, sem esperar nada em troca. Levei o celular para minha reunião com Paul, nossa sessão individual agendada para discutir intenções de crescimento pessoal. Posso compartilhar algo com você? Perguntei, indicando as mensagens. Ela assentiu, pegou o telefone e leu em silêncio, com a expressão calma apesar do ódio estampado na tela. Quando terminou, colocou o telefone virado para baixo sobre a mesa entre nós. Na tradição balinesa, acreditamos que a energia negativa pode viajar através das palavras, mesmo as escritas, disse ela. O que vejo aqui é uma tentativa desesperada de nos puxar de volta aos velhos padrões, usando as armas mais poderosas que eles têm: culpa, obrigação e medo.
Está funcionando, pelo menos em parte, e admiti. Ainda me sinto responsável de alguma forma, como se estivesse sendo cruel por me recusar a ajudar. Essa é uma resposta natural, ela me garantiu. Mas pense em quem te ensinou que estabelecer limites saudáveis é cruel. Quem se beneficia se você acreditar que suas necessidades são menos importantes do que as dos outros? A pergunta dela penetrou no âmago do meu condicionamento. Desde a infância fui programado para acreditar que me colocar em primeiro lugar era egoísmo, que as obrigações familiares superavam o bem-estar pessoal e que o amor exigia sacrifícios infinitos. Eles fizeram, sussurrei. Eles me ensinaram isso. E agora você está ensinando algo novo a eles? Ela respondeu com um sorriso gentil. Você está ensinando a eles que você se valoriza como eles deveriam ter te valorizado o tempo todo. Esta é uma lição difícil para eles. Sim, mas uma necessidade. Durante nossa meditação em grupo à tarde, Pu nos guiou por um poderoso exercício de visualização focado no karma familiar. Ela nos instruiu a nos imaginarmos no centro de um padrão geracional, com fios nos conectando aos ancestrais que nos antecederam e aos descendentes que nos precederam. Alguns fios restringem, prendem e sufocam a vida, explicou ela enquanto estávamos sentados de olhos fechados. Esses são padrões prejudiciais transmitidos por gerações. Outros sustentam, nutrem, dão força. Veja claramente quais fios servem à vida e quais a diminuem. Então, com compaixão por si mesmo e por todos conectados a você, corte os fios que prejudicam e fortaleça aqueles que curam. Na minha mente eu via claramente os padrões destrutivos que herdei. A crença de que o amor deve ser conquistado, que as necessidades pessoais devem ser sacrificadas pela aprovação da família, que falar a verdade é menos importante do que manter a paz. A cada corte visualizado desses fios de ligação, eu sentia a energia retornando ao meu corpo e a clareza à minha mente. Após a meditação, compus uma breve resposta ao ataque coletivo da minha família. Li todas as suas mensagens. As ameaças, a manipulação e as tentativas de gerar culpa só confirmam que estou tomando a decisão certa. Não vou mais me envolver com comunicações destinadas a me pressionar a permitir comportamentos prejudiciais. James, sugiro fortemente que você conte a verdade a Marissa e procure ajuda profissional para o seu vício em jogos de azar. Mãe e pai, me ameaçar com deserdação ou ostracismo social demonstra que vocês ainda não entendem o que realmente importa para mim. Krish, espero que um dia você reconheça os danos causados pela perpetuação de dinâmicas familiares que prejudicam todos os envolvidos. Estou desativando as notificações por e-mail. Desejo a todos boa sorte na resolução desta situação por meio de uma comunicação honesta e uma mudança genuína. Em vez de buscar ajuda externa, enviei a mensagem e apaguei completamente o aplicativo de e-mail do meu celular. O que quer que acontecesse agora aconteceria sem que eu testemunhasse cada tentativa desesperada de retomar o controle sobre mim. Naquela noite, Maria, Devon e vários outros participantes do retiro organizaram uma cerimônia improvisada em uma praia próxima. Eles não compartilharam detalhes, dizendo apenas que eu deveria usar branco e encontrá-los ao pôr do sol. Quando cheguei, encontrei-os em círculo na areia, segurando velas apagadas. O oceano se estendia à nossa frente, pintado de laranja intenso e roxo profundo enquanto o sol se punha no horizonte. Queríamos homenagear a sua coragem, explicou Maria, me conduzindo até o centro do círculo. Estabelecer limites com a família é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer. Achamos que você merecia um ritual para marcar essa importante transição. Devon deu um passo à frente. Cada um de nós aqui já enfrentou alguma versão do que você está passando. Relacionamentos difíceis, escolhas dolorosas, momentos de solidão. Queremos compartilhar nossa força com você. Um por um, eles acenderam suas velas e compartilharam breves palavras de incentivo ou histórias pessoais de superação de limites. Alguns haviam se afastado de pais tóxicos. Outros haviam deixado relacionamentos abusivos. Vários haviam se afastado de comunidades religiosas ou situações profissionais prejudiciais. Circunstâncias diferentes, a mesma jornada principal, a retomada da soberania pessoal. Quando todas as velas foram acesas, Maria me entregou um pequeno pedaço de papel e uma caneta. Escreva o que você está divulgando, ela instruiu gentilmente. Eu escrevi. A responsabilidade de consertar tudo, a necessidade de aprovação de pessoas que não podem dá-la, a crença de que só tenho valor quando útil. Eles me levaram até a beira da água, onde um pequeno barco feito à mão com folhas de palmeira me aguardava. Coloquei meu papel no barco e juntos o colocamos para flutuar na maré vazante, observando enquanto ele carregava meus fardos liberados em direção ao crepúsculo que se aprofundava.
A água sabe como tirar o que não precisamos mais, disse Pooh, aparecendo ao meu lado. Ela carrega, transforma, retorna como algo novo, como você fará. Observando a pequena chama no barco se distanciar, senti uma profunda mudança dentro de mim. A raiva e a mágoa não haviam desaparecido, mas haviam se transformado de feridas ativas em cicatrizes que se curavam, evidências do que eu havia sobrevivido, e não do que ainda me machucava. Quando a escuridão caiu completamente e as estrelas surgiram sobre o oceano, caminhamos juntos de volta ao centro de retiro. Pela primeira vez na minha vida adulta, senti-me verdadeiramente parte de uma comunidade que me valorizava simplesmente por ser eu mesma, não pelo que eu podia oferecer ou realizar. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, minha família estava, sem dúvida, lutando para salvar um casamento construído sobre bases financeiras instáveis e emocionais ainda mais instáveis. Uma parte de mim ainda se importava com o que acontecesse com eles, mas eu não estava mais disposto a sacrificar meu respeito próprio para amenizar a crise que eles mesmos criaram. O que quer que acontecesse em Minnesota agora aconteceria sem a minha intervenção. Esse simples fato, que me teria aterrorizado semanas antes, agora parecia a coisa mais natural do mundo. Eles eram adultos fazendo suas escolhas. Eu era um adulto fazendo as minhas. A obrigação artificialmente imposta de resgatá-los havia sido escrita na água e levada pela maré. Meus últimos dias em Bali transcorreram em um ritmo suave de cura e descoberta. Com o drama da minha família à distância, mergulhei de cabeça na experiência do retiro. As sessões matinais de yoga não me faziam mais divagar por mágoas do passado. A meditação se tornou mais profunda, acessando lugares dentro de mim que eu desconhecia. As excursões culturais revelaram não apenas as tradições balinesas, mas também conexões humanas universais, transcendendo minha limitada perspectiva ocidental. 3 dias antes da minha partida programada, Maria organizou um jantar especial para o nosso pequeno grupo em um restaurante com vista para os arrozais em Socalcos. Lanternas iluminavam o pavilhão ao ar livre, enquanto o pôr do sol pintava o céu com cores espetaculares. Nós 7, que nos tornamos mais próximos durante o retiro, nos reunimos em torno de uma mesa repleta de especialidades balinesas. Proponho um brinde, disse Maria, erguendo seu copo de araque, o vinho de arroz local. A Trina, que chegou a Bali com o coração partido, mas partiu com o coração reconfortado, que chegou buscando escapar, mas partiu tendo se encontrado. Devon acrescentou, há limites lindamente traçados. Uma mulher japonesa chamada Yumi, que se tornou parte do nosso círculo, continuou, a escolher a si mesmo quando os outros não o fizeram. Suas palavras me fizeram chorar. Mas ao contrário das lágrimas que eu havia derramado 3 semanas antes, estas não continham amargura. Obrigada a todos, eu disse simplesmente por me verem quando eu era invisível para minha própria família. Depois do jantar, enquanto olhava artesanatos em um mercado próximo, recebi uma mensagem de Ashley, de Chicago. Como está o paraíso? Alguma novidade da família? Percebi que não verificava as redes sociais desde que excluí meu aplicativo de e-mail. Encontrei um canto tranquilo em um café e abri o Instagram pela primeira vez em semanas. Fotos do casamento de James imediatamente encheram meu feed, postadas por primos distantes e amigos da família. As imagens revelavam uma celebração drasticamente reduzida. Em vez do luxuoso clube de campo originalmente planejado, eles se casaram no quintal dos meus pais. Os elaborados arranjos florais foram substituídos por simples flores de jardim em vasos de vidro. A lista de convidados parecia significativamente reduzida, com talvez 40 pessoas em vez das 200 originalmente convidadas. A foto mais reveladora mostrava meu irmão e sua noiva cortando um bolo simples no pátio onde brincávamos quando crianças. Eles estavam sorrindo, cercados por familiares e amigos próximos. Imperfeito, não planejado, mas genuíno de uma forma que a produção original talvez não tivesse sido. Uma estranha mistura de emoções tomou conta de mim. Alívio por eles terem encontrado uma solução, tristeza por ter sido excluída de um marco familiar, validação de que eles conseguiram sobreviver sem meu resgate financeiro, orgulho de manter meus limites apesar da imensa pressão, mas principalmente uma surpreendente sensação de paz. A vida deles continuou sem mim, e a minha sem eles. Os 2 caminhos poderiam existir simultaneamente. Fechei o aplicativo sem comentar nenhuma foto e respondi à mensagem de texto de Ashley. O paraíso é transformador. A família se casou no quintal. Todos sobreviveram, inclusive eu, principalmente eu. Meu voo de volta para Chicago foi completamente diferente do meu voo de ida. 3 semanas antes, eu havia fugido da dor e da rejeição.
buscando escapar de emoções insuportáveis. Agora eu estava viajando em direção a algo, e não me afastando. Uma nova compreensão de mim mesmo, um senso de valor recalibrado. Relacionamentos baseados em respeito mútuo em vez de obrigação. Ashley me encontrou no O'Hare e imediatamente me envolveu em um abraço caloroso. Ela deu um passo para trás, observando meu rosto com surpresa. Você está completamente diferente, disse ela. É como, eu não sei como explicar. Como se eu finalmente tivesse me livrado de um fardo pesado que nunca percebi que estava carregando. Sugeri. Ela assentiu. Exatamente isso. Toda a sua energia mudou. Durante o trajeto até meu apartamento, compartilhei os destaques da viagem, o drama do casamento e minha recém-descoberta clareza. Ashley ouviu atentamente, ocasionalmente desviando o olhar da estrada para observar a animação com que eu agora falava sobre experiências que teriam me devastado um mês antes. Estou orgulhosa de você, disse ela quando chegamos ao meu prédio. Estabelecer limites com a família é incrivelmente difícil. A maioria das pessoas nunca consegue. Eu não teria conseguido sem um lugar seguro para pousar, respondi, apertando sua mão em gratidão. Sua amizade me deu coragem quando a minha vacilou. Reentrar no meu apartamento foi como retornar a uma dimensão ligeiramente diferente. Tudo parecia igual, os móveis, a vista para o lago, os livros nas estantes. Mas eu vivenciava tudo de forma diferente. Este espaço não era mais um refúgio da decepção familiar, mas um reflexo de escolhas feitas com base no respeito próprio, e não em expectativas externas. O retorno ao trabalho trouxe mudanças semelhantes de perspectiva. Projetos que antes me consumiam com estresse agora pareciam administráveis. As políticas do escritório que antes perturbavam meu equilíbrio pareciam triviais em comparação com o desafio emocional que eu havia enfrentado. Colegas comentaram sobre minha energia e foco renovados, com vários deles notando que eu parecia mais leve. 2 semanas após meu retorno, recebi um e-mail inesperado de James. Ao contrário das mensagens desesperadas durante a crise do casamento, esta tinha um tom diferente. Trina, não sei se você vai ler isso, mas preciso dizer mesmo assim. Você estava certa em se recusar a ajudar com o casamento. Depois que tudo implodiu, finalmente contei a verdade para Marissa sobre o meu vício em jogos de azar. Ela quase cancelou o casamento e honestamente eu não a culparia. Em vez disso, ela impôs a presença no jogo anônimo como condição para prosseguir. Já fui a 3 reuniões. É humilhante e assustador, e também a primeira coisa honesta que fiz em anos. O casamento no quintal não foi o que planejamos, mas acabou sendo exatamente o que precisávamos, simples, focado no nosso compromisso em vez de impressionar os outros. Não estou pedindo perdão, nem dinheiro nem nada, na verdade. Só queria que você soubesse que sua recusa em me ajudar pode ter sido o sinal de alerta que eu precisava. Espero que você esteja bem, onde quer que esteja. Li a mensagem várias vezes, permitindo que suas implicações se acalmassem. Meu irmão estava buscando ajuda. Meus limites tinham contribuído potencialmente para uma mudança positiva, em vez de apenas punir comportamentos passados. Esse resultado não foi minha responsabilidade nem intenção, mas mesmo assim validou minha difícil escolha. Após cuidadosa consideração, enviei uma breve resposta. James, agradeço sua mensagem e fico feliz em saber que você está recebendo ajuda. As fotos do casamento que vi pareciam lindas, genuínas e significativas. Desejo a você e a Marissa felicidade e cura em sua jornada juntos. Cuide-se. Trina. Curto, educado, sem entusiasmo excessivo ou ressentimento persistente. Uma resposta comedida que reflete minha nova abordagem à dinâmica familiar. Sem cortar totalmente o contato nem voltar aos velhos padrões. Minha mãe estendeu a mão em seguida, com uma mensagem menos evoluída que a de James, mas mostrando pequenos sinais de reflexão. Trina, agora que a empolgação do casamento passou, tenho pensado na nossa última conversa. Embora eu ainda acredite que a família deva se apoiar em momentos de necessidade, talvez nem sempre tenhamos reconhecido suas contribuições adequadamente. Se você estiver aberta a conversar, gostaria de esclarecer as coisas entre nós. A antiga Trina teria concordado imediatamente, ávida por qualquer migalha de reconhecimento. A nova Trina reconheceu a natureza hesitante desse ramo de oliveira, um reconhecimento sem remorso, envolto em expectativa contínua. Respondi de acordo. Mãe, agradeço o contato. Estou aberta a melhorar nosso relacionamento, mas isso exigiria uma conversa franca sobre padrões que me machucaram repetidamente. Se estiver disposta a ouvir minha perspectiva sem ficar na defensiva ou me desprezar, me avise e podemos marcar um horário para conversar. A resposta dela veio rápida: sou sua mãe. Sempre fiz o que achei melhor para você.
Não gosto que me digam que preciso ouvir críticas sobre a minha criação. Sorri tristemente para a tela, reconhecendo a resposta defensiva como uma confirmação de que uma mudança significativa ainda não era possível. Não respondi. Limites não se limitavam a dizer não a pedidos financeiros. Eles se estendiam também às interações emocionais. Eu me envolvia quando o diálogo genuíno se tornasse possível, não antes. Meu pai e minha irmã permaneceram em silêncio, aparentemente ainda não prontos ou dispostos a mudar os padrões estabelecidos. A ausência deles da minha caixa de entrada não me causou surpresa nem dor específica. A tapeçaria da família começou a se refazer, alguns fios se fortalecendo, outros desaparecendo, o desenho geral se transformando em algo novo. Enquanto isso, concentrei-me em enriquecer a vida que construí, independentemente da validação familiar. Entrei para um grupo de apoio para adultos que lidavam com o distanciamento familiar, encontrando conforto em experiências e estratégias compartilhadas. Continuei as práticas de meditação aprendidas em Bali, criando um pequeno cantinho espiritual no meu apartamento com velas, itens comprados durante a viagem. Mais significativamente, comecei a namorar alguém que conheci em um curso de fotografia que eu sempre quis fazer, mas nunca tinha encontrado tempo. Michael abordava os relacionamentos com uma franqueza revigorante e respeito pelos limites, qualidades que eu talvez não tivesse apreciado plenamente antes da minha transformação. Notei que você não fala muito sobre sua família, ele comentou durante nosso quarto encontro, uma caminhada por uma reserva florestal nos arredores de Chicago. É complicado, respondi, esperando a reação desconfortável que essa declaração normalmente gerava. Em vez disso, ele assentiu, pensativo. Família muitas vezes é a minha também, de maneiras diferentes. Estou aqui se você quiser compartilhar essa parte da sua história, mas sem pressão de qualquer maneira. A resposta dele exemplificou o tipo de relacionamento que eu agora reconhecia como saudável: interesse autêntico sem exigência, respeito ao momento da revelação, reconhecimento da complexidade sem julgamento, outra confirmação de que minhas mudanças internas estavam atraindo circunstâncias externas alinhadas ao meu verdadeiro valor. Enquanto o outono pintava Chicago com cores brilhantes, percebi que havia criado algo precioso após a rejeição, uma família escolhida de amigos que realmente celebravam minha presença. Realização profissional baseada em pontos fortes autênticos e uma capacidade crescente de honrar minhas próprias necessidades sem culpa ou justificativa. O casamento que me excluiu, em última análise, me convidou a uma vida mais autêntica. A família que me considerou indigno de comemoração inadvertidamente me empurrou para me tornar alguém digno de comemoração. Esses paradoxos não passaram despercebidos por mim enquanto eu observava as folhas caindo do lado de fora da minha janela. Um lembrete da natureza de que às vezes a libertação precede a renovação. 6 meses após minha jornada transformadora para Bali, o inverno já havia se instalado em Chicago para valer. A neve cobria a trilha à beira do lago, onde eu fazia minhas caminhadas matinais de domingo, independentemente do clima. Esses passeios solitários haviam se tornado um momento sagrado de reflexão, um check-in semanal comigo mesmo que eu priorizava acima de tudo. Naquela manhã de dezembro, agasalhado contra o frio, parei para observar o nascer do sol pintar a paisagem congelada em delicados tons de rosa e dourado. 6 meses pareceram ontem e uma eternidade atrás. Tanta coisa havia mudado, tanto externamente quanto internamente. Meu relacionamento com minha família havia evoluído de maneiras que eu não poderia ter previsto. James manteve seu compromisso com a recuperação, participando das reuniões dos jogadores anônimos 3 vezes por semana. Trocávamos mensagens de texto ocasionalmente, geralmente breves atualizações da vida, sem o peso das expectativas do passado. Durante nossa única conversa por telefone, ele se desculpou mais detalhadamente por sua participação na minha exclusão do casamento. Eu deveria ter enfrentado a mamãe e o papai, admitiu. Eu sabia que era errado, mas escolhi o caminho mais fácil em vez do certo. Me desculpe, Trina. Sua responsabilidade, embora não tenha apagado completamente a mágoa, permitiu que uma ponte se formasse entre nós. Quando ele compartilhou que estava completando 3 meses sem jogar, enviei um pequeno vale-presente para um restaurante perto de sua casa, sugerindo que ele e Marissa comemorassem a data. Sua resposta grata soou genuína, em vez de transacional. Meus pais tiveram mais dificuldade com a nova dinâmica. Minha mãe alternava entre tentativas pouco entusiasmadas de reconexão e comentários passivo-agressivos sobre crianças que abandonavam suas famílias.
Meu pai permanecia em silêncio, comunicando-se principalmente por meio da minha mãe. Nenhum dos dois se desculpou explicitamente pelas palavras ofensivas nem reconheceu seu papel na criação daquele distanciamento doloroso. Durante o convite anual de ação de graças, estabeleci condições claras. Eu consideraria comparecer se pudéssemos primeiro ter uma conversa honesta sobre padrões passados e estabelecer padrões mais saudáveis para o futuro. A resposta da minha mãe foi previsível. As famílias devem se aceitar sem condições. Nós certamente nunca impusemos condições para amar você. Em vez de discutir ou me defender, simplesmente recusei o convite e passei o feriado com a família de Ashley, onde fui recebido calorosamente, sem a corrente de obrigação ou julgamento que caracterizava as reuniões familiares durante toda a minha infância. Talvez o mais surpreendente seja que Christy tenha demonstrado maior crescimento. Inicialmente, ela se aliou completamente aos nossos pais, inundando meu celular com mensagens acusatórias. Mas 3 meses após o casamento, ela me procurou com uma perspectiva inesperada. Tenho pensado em tudo o que aconteceu. Mamãe e papai sempre te trataram de forma diferente, e eu me beneficiei disso sem questionar. Isso não foi justo com você. Não estou dizendo que entendo todas as suas escolhas, mas estou tentando ver as coisas do seu ponto de vista pelo menos uma vez. Seu reconhecimento, embora imperfeito, abriu caminho para várias conversas francas sobre nossa infância compartilhada, de diferentes pontos de vista. Sempre achei que você estava no controle, confessou ela durante um telefonema tarde da noite. Você parecia tão capaz e independente. Nunca percebi que era porque você tinha que ser, não porque queria ser. Esses acontecimentos familiares ocupavam um lugar diferente na minha vida agora, significativos, mas não mais definidores. Eu havia criado uma existência rica além dos limites desses relacionamentos, repleta de conexões e buscas significativas que me nutriam em vez de me esgotarem. O grupo de apoio para adultos que vivenciam o distanciamento familiar tornou-se parte essencial da minha jornada de cura. Todas as quartas-feiras à noite, eu me juntava a um círculo de pessoas que entendiam a dor complexa de estar separado da família e, ao mesmo tempo, viver vidas autênticas. Compartilhamos estratégias para lidar com feriados, estabelecer limites e lidar com a vergonha cultural frequentemente associada ao distanciamento familiar. Não existe um guia para isso, lembrava-nos frequentemente a facilitadora do grupo. Cada um de nós está escrevendo seu próprio manual para navegar nessas águas. Por meio de suas histórias, reconheci que minha experiência, embora dolorosa, estava longe de ser única. Muitas pessoas lutaram com sistemas familiares que exigiam conformidade em detrimento da autenticidade. Aprender que eu não estava sozinha nesses desafios ajudou a dissolver a vergonha persistente que eu carregava sobre o fracasso nos relacionamentos familiares. Minha vida profissional também floresceu. Livre do desgaste energético das constantes crises familiares, encarei o trabalho com criatividade e foco renovados. 6 semanas depois de retornar de Bali, apresentei uma estratégia financeira inovadora que me rendeu uma promoção substancial e a oportunidade de montar minha própria equipe. Você sempre foi talentoso, comentou meu diretor durante minha avaliação de desempenho. Mas agora há uma confiança na sua abordagem que não existia antes. Seja lá o que tenha mudado, combina com você. O que havia mudado era fundamental. Eu não media mais meu valor pela validação dos outros. Cada projeto bem-sucedido, cada problema resolvido, cada membro da equipe orientado refletiam minhas capacidades autênticas. Em vez de me esforçar para provar meu valor a um público que nunca o apreciaria plenamente. Talvez o desenvolvimento mais significativo tenha sido meu relacionamento com Michael. O que começou como um namoro casual se transformou em uma parceria genuína baseada no respeito e na apreciação mútuos. Ele demonstrava diariamente que o amor poderia existir sem a necessidade de manter pontos, que a proximidade não exigia autossacrifício, que relacionamentos saudáveis melhoravam em vez de diminuir a identidade individual. Quando finalmente contei a história completa do meu afastamento familiar e da minha jornada em Bali, a resposta dele consolidou minha confiança em nossa conexão. Obrigado por confiar em mim, disse ele, segurando minha mão por cima da mesa de jantar em seu apartamento. Isso me ajuda a entender muito sobre você, sua resiliência, sua consideração por limites, sua apreciação por conexões autênticas. Lamento que sua família não tenha conseguido enxergar a pessoa extraordinária que eu vejo. Pela primeira vez, não senti necessidade de defender minha família ou minimizar o comportamento deles. Pude aceitar simultaneamente a perspectiva dele e a verdade complexa da minha situação familiar. Eles fizeram o melhor que puderam com o que tinham, respondi. E agora estou fazendo o mesmo.
Enquanto eu continuava minha caminhada à beira do lago naquela manhã de inverno, com a neve estalando sob minhas botas, reflete sobre os presentes inesperados que surgiram da rejeição. A exclusão do casamento, que antes parecia a traição máxima, tornou-se o catalisador para uma profunda libertação pessoal. A família, que não conseguia me valorizar adequadamente, inadvertidamente me empurrou para pessoas que conseguiam. A jornada não tinha sido linear. Mesmo agora, certos gatilhos podiam reativar momentaneamente uma dor antiga, a visão de um pai e uma filha caminhando juntos, convites de casamento na minha caixa de correio, cartões de Dia das Mães. Mas esses momentos não me atrapalharam mais. Reconheci os sentimentos, honrei-os brevemente e então retornei ao momento presente, onde minha vida real se desenrolava em toda a sua beleza imperfeita. Naquela noite, participei de um pequeno jantar no apartamento da Maria. Ela havia se mudado para Chicago depois do nosso retiro em Bali, atraída por uma galeria interessada em representar sua arte. Nossa amizade se aprofundou em um vínculo fraternal, a família que escolhemos em vez de herdar. Devon estava visitando a Austrália, completando nosso trio de cura original pela primeira vez desde Bali. Enquanto comíamos com vários novos amigos, a conversa girou em torno de experiências de vida transformadoras. Quando alguém me perguntou o que havia me mudado mais profundamente, pensei cuidadosamente antes de responder. Aprender que a rejeição às vezes pode ser um redirecionamento, eu disse finalmente. O que parece exclusão de onde você achava que pertencia pode, na verdade, ser o universo abrindo espaço para onde você realmente se encaixa. O casamento para o qual não fui convidada acabou sendo a melhor festa que já fui. Mais tarde, caminhando para casa sob um manto de estrelas de inverno, senti uma paz profunda que não tinha nada a ver com circunstâncias externas e tudo a ver com alinhamento interno. A menina que buscava desesperadamente a aprovação da família havia se transformado em uma mulher que se aprovava, que reconhecia seu valor inerente, independentemente da capacidade dos outros de reconhecê-lo. A rejeição do casamento revelou uma verdade dolorosa. O amor dependente da utilidade ou da submissão não é amor de verdade. O amor verdadeiro, seja da família, dos amigos, dos parceiros ou de si mesmo, existe. Ela celebra o crescimento em vez de se ressentir da mudança. Ela respeita limites em vez de exigir sacrifícios. Essas constatações não vieram facilmente nem sem sofrimento. Eu lamentei a família que desejava, mas aceitei a realidade da família que eu tinha. Eu havia me livrado da fantasia de que conquistas ou ajudas suficientes finalmente me fariam ganhar o amor incondicional que deveria ser meu direito de nascença. Parei de tentar provar meu valor para pessoas incapazes de vê-lo. Naquela libertação, encontrei algo precioso: a liberdade de construir uma vida alinhada com meu eu autêntico, em vez das percepções limitadas dos outros. A liberdade de escolher relacionamentos que enriquecem em vez de esgotar, a liberdade de definir família pela presença do amor, em vez da obrigação do sangue. Ao chegar ao meu prédio e olhar para o céu noturno pela última vez, um último pensamento se cristalizou com perfeita clareza. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos e pelos outros é parar de participar de dinâmicas que diminuem todos os envolvidos. Às vezes, o maior presente é o limite que cria espaço para uma transformação genuína. Parei de tentar pertencer a lugares onde não era desejado e criei espaços onde era verdadeiramente acolhido. Ao fazer isso, descobri que a dor mais profunda da rejeição muitas vezes esconde seu presente mais profundo: o convite para finalmente voltar para casa, para si mesmo. Você já passou por uma experiência de rejeição que, no fim das contas, te levou a um lugar melhor? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Às vezes, nossos momentos mais dolorosos se tornam pontos de virada em direção à felicidade autêntica. Se esta história repercutiu em você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que a rejeição às vezes pode ser o maior redirecionamento da vida. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada. E lembre-se de que seu valor nunca é determinado por aqueles que não o enxergam.